Sua mente está sendo destruída e você não percebe. Existe um problema silencioso acontecendo nesta geração. E quase ninguém percebe, e não é difícil perceber isso. O cérebro humano está sendo exposto a um volume de estímulos que nunca existiu na história. E isso não é apenas uma questão de comportamento, é uma questão estrutural da mente. O psicólogo e neurocientista Daniel J. Levitin explica que o cérebro não foi projetado para lidar com múltiplos estímulos simultâneos de forma constante. Quando a mente é forçada a alternar rapidamente entre tarefas, notificações e conteúdos, ela entra em um estado de fragmentação cognitiva. Em vez de concentração, surge dispersão. Em vez de reflexão, surge reação. E pouco a pouco a mente perde sua capacidade de sustentar pensamento profundo. Não é apenas distração, é um enfraquecimento progressivo da capacidade de pensar. Mas, curiosamente, muito antes da tecnologia moderna existir, esse risco já havia sido percebido. E, curiosamente, esse padrão já havia sido identificado muito antes de qualquer explicação científica. O filósofo Arthur Schopenhauer observou que a maioria das pessoas não quer pensar, quer apenas respostas prontas, porque pensar exige esforço, exige permanência, exige desconforto. E quando a mente se acostuma com distrações constantes, ela perde o gosto pelo esforço intelectual. Pensar se torna cansativo. Refletir se torna incômodo e a pessoa passa a trocar profundidade por estímulo. Hoje esse fenômeno ganhou um nome moderno, brain rot, um estado de deterioração cognitiva associado ao consumo contínuo de conteúdo rápido e superficial. Os sinais são claros: redução da capacidade de atenção, dificuldade em manter leitura prolongada, incapacidade de sustentar foco em tarefas exigentes. Mas esse problema não é apenas intelectual, ele também é espiritual, porque a Bíblia já alertava sobre o perigo de uma mente dispersa muito antes de qualquer algoritmo existir. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a mente precisa ser constantemente renovada, porque naturalmente ela se molda ao ambiente. E quando o ambiente é dominado por distração, a mente acompanha esse padrão. Pela primeira vez na história humana, a mente está cercada por um sistema projetado para capturar atenção continuamente. Notificações, vídeos curtos, recompensas instantâneas, estímulos visuais rápidos, tudo competindo por segundos da sua consciência. E isso não acontece por acaso. Existe hoje uma economia da atenção. Plataformas digitais disputam sua mente porque sua atenção se transformou em valor. E para vencer essa disputa, existe uma estratégia simples: impedir que sua mente permaneça em silêncio. Porque uma mente em silêncio pensa, reflete e questiona. Mas uma mente ocupada apenas reage. O economista Herbert Simon antecipou isso décadas atrás, ao afirmar que uma abundância de informação cria uma pobreza de atenção. E é exatamente isso que estamos vivendo. Nunca tivemos tanto acesso a conteúdo, mas nunca foi tão difícil permanecer focado. Leia algumas páginas e a mente já quer fugir. Tente estudar e o cérebro busca distração. Isso acontece porque a atenção funciona como um músculo. Quando treinada, ela se fortalece. Quando interrompida constantemente, ela enfraquece. E a tecnologia moderna explora exatamente esse ponto, treinando o cérebro para ciclos curtos de estímulo. E quando esse ciclo não está presente, tudo parece entediante. Mas o tédio sempre foi o espaço onde o pensamento profundo começa. Schopenhauer dizia que a incapacidade de suportar o tédio revela a pobreza interior da mente, porque quando a pessoa não consegue permanecer com os próprios pensamentos, ela precisa de distração constante para escapar de si mesma.
E isso tem uma conexão direta com algo que a Bíblia também ensina. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio não é vazio. O silêncio é espaço de percepção, mas uma mente que perdeu a capacidade de parar não consegue acessar esse nível de profundidade. E pouco a pouco, algo começa a mudar. A mente perde a paciência com ideias complexas, explicações longas parecem cansativas, tudo precisa ser rápido, imediato e simplificado. E assim, sem perceber, a capacidade de sustentar pensamento profundo começa a desaparecer. Sem atenção não existe aprendizado real. Sem atenção não existe transformação. E isso se conecta diretamente com o que a Bíblia chama de meditação. Josué 1:8. Medita nele dia e noite. Meditar exige permanência, exige foco, exige tempo. Algo que vai na contramão do ambiente atual. Talvez seja por isso que muitas pessoas hoje sentem dificuldade crescente em se concentrar. Não porque perderam inteligência, mas porque foram treinadas por um sistema que recompensa distração constante. E quando esse padrão se repete em larga escala, o impacto deixa de ser individual e se torna coletivo. A capacidade de reflexão de uma geração inteira começa a se degradar. E isso não é apenas um problema cultural, é um problema espiritual. Porque uma mente que não pensa também não discerne. E uma mente que não discerne começa a aceitar qualquer coisa como verdade. E uma mente que não discerne se torna vulnerável. Coríntios 10:5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mas como controlar pensamentos se a mente não consegue nem permanecer em um pensamento por muito tempo? E é aqui que o problema se aprofunda. Porque não se trata apenas de atenção, mas do próprio sistema de recompensa do cérebro, a dopamina, que foi criada para reforçar esforço e aprendizado, agora está sendo estimulada de forma artificial, constante e rápida. Cada notificação, cada vídeo, cada rolagem ativa esse sistema, criando ciclos de expectativa e recompensa, e o cérebro começa a se acostumar, começa a buscar novidade o tempo todo, começa a rejeitar tudo que exige esforço, e isso cria um efeito silencioso. A tolerância ao esforço diminui, atividades profundas parecem difíceis, leitura parece cansativa, estudo parece pesado, e a mente passa a preferir o caminho mais fácil. Mas isso também já havia sido observado muito antes. Hebreus 5:14. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir. Ou seja, existe um treinamento da mente, e sem esse treinamento ela permanece infantil, dependente de estímulos simples, incapaz de sustentar profundidade. E quando isso se torna o padrão, algo se inverte. Em vez da pessoa controlar sua atenção, a atenção passa a ser controlada pelo ambiente. O celular vibra e a mente responde, um vídeo aparece e a mente reage. A pessoa acredita que está apenas se distraindo, mas na verdade está sendo treinada a viver em ciclos curtos de estímulo. E quando esse padrão se repete por anos, ele molda a própria forma de pensar. Talvez por isso tantas pessoas hoje relatam dificuldade de concentração, impaciência mental, sensação constante de distração, não porque perderam inteligência, mas porque foram moldadas por um ambiente que captura sua atenção continuamente. E quando a mente vive nesse ciclo, algo importante começa a desaparecer. A capacidade de encontrar valor no que exige tempo, leitura, estudo, reflexão, tudo aquilo que construiu o conhecimento humano ao longo da história. E talvez, por isso o chamado brain rot,
não seja apenas uma expressão da internet, mas a descrição de uma mente saturada de estímulos e vazia de profundidade. Mas apesar de tudo isso, existe saída, porque a mente pode ser restaurada, e a Bíblia já aponta o caminho não através de mais estímulo, mas através de renovação, disciplina e escolha consciente, porque aquilo que ocupa sua mente todos os dias começa a moldar quem você se torna. Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, nisso pensai. Ou seja, existe uma escolha. Escolher no que pensar, escolher no que permanecer, escolher no que alimentar a mente. E essa escolha define o estado da mente. E o estado da mente define o rumo da vida. E talvez a pergunta não seja mais se isso está acontecendo, mas o quanto da sua mente já foi moldado por esse padrão. E se você ainda consegue parar, refletir e pensar profundamente, ou se sua mente já se tornou dependente de estímulos constantes, porque no final, o problema nunca foi apenas o mundo lá. Fora, o problema começa dentro da mente, mas a solução também começa ali, quando alguém decide conscientemente retomar o controle da própria mente.